como eu dei essa matéria para vocês, né? Se não me engano, foi na apostila 5, é até recente essa parte da hidrostática. Nós vamos fazer que nem a aula passada, dar uma revisão. Eu estou com 2 listas de exercício aqui já prontas, que eu já preparei para a minha turma extensiva da salinha de física. E vou passar para vocês de hidrostática com exercícios inéditos. Talvez vocês já tenham feito algum, por causa da apostila de vocês, que é muito atualizada e tal, mas alguns eu tenho certeza que não. Para a gente treinar isso aí. Bom, a hidrostática ela é baseada em 3 princípios ou teoremas, né? Aqui, ó. A gente estuda na hidrostática o equilíbrio de corpos em fluidos, equilíbrio de corpo em líquidos ou gases. E equilíbrio significa que ou eles estão em repouso ou eles estão em MRU, tá? Porque quando tem algum tipo de aceleração, aí já vira hidrodinâmica. Hidrodinâmica, alguns vestibulares, pouquíssimos, ainda cobram no Brasil. Antigamente era matéria do 2º grau, mas foi sendo tirado. Porque não cabe, né, no calendário anual aí das escolas, né? Principalmente escolas públicas, né? Nosso calendário de física é pautado pelas escolas públicas, para não gerar diferença no ensino entre públicas e particulares. Apesar de que esse ano a diferença vai ser gigantesca, né? A gente tem o primeiro que a gente chamado de teorema de Stevin. E o teorema de Stevin serve para calcular a pressão dentro de um líquido, né, a pressão dentro de um fluido, exercida pelo fluido. Tem também o princípio de Pascal. Qual é a diferença entre teorema e princípio? É que o princípio ele é tipo menos que o teorema. O princípio é uma coisa que você estipula, mas não prova isso matematicamente. Então, na época do Pascal, ele propôs, funcionava empiricamente, só que ele não tem uma base matemática bem formulada. Tá? Então, acabou virando o princípio de Pascal. E, por fim, tem o teorema de Arquimedes, que é bem antigo, né? Que trabalha com a força de empuxo. O princípio de Pascal ele fala da transferência de pressão entre vasos comunicantes, esse tipo de coisa. E o teorema de Arquimedes fala da força vertical para cima que todo o corpo está sujeito, né? Quando é colocado para boiar ou quando afunda dentro de um fluido ou de um líquido. Tá, então vamos começar pelo teorema de Stevin. Augusto, Oi, diga. quando tem aquele negócio, tipo assim, de mangueira que não tá saindo água e os caras começam a puxar lá dentro para começar a sair, esse lance de você puxar é para dar diferença de pressão? Isso mesmo. Aí o que acontece? Aumenta a pressão ou diminui? Você diminui, né? Quando você puxa, você diminui a pressão na ponta da mangueira. Só que isso é burrice, tá? Porque você pode soprar do outro lado, aumentar a pressão do outro lado, não corre risco de engolir líquido, né? De engolir combustível e dar na mesma. Você pode diminuir a pressão numa ponta da mangueira ou você pode aumentar a pressão do outro lado da mangueira. Mas nem sempre tem como aumentar, né? Por isso que o povo puxa. Tem, quando não tem? Ué, se tem uma mangueira ligada no registro e você tá abrindo torneira e não tá saindo água, você vai aumentar a pressão Sim. aonde? Aí nesse caso, sim. Aí não tem como. Mas quando você vai fazer um sifão no tanque da moto, por exemplo, no tanque do carro, você pode colocar a mão assim, né, tampando e soprar assim no cantinho. Que aí você aumenta a pressão lá dentro do tanque. E aí a gasolina sai. Mas se for água, não tem problema você engolir, né? Mas o problema é gasolina, álcool, esses trem. Aí é problemático, né? Fraguei. Então vamos lá. O que é o Stevin? Quem lembra aí? Quem aprendeu durante as minhas aulas? Ah, eu lembro, mas. Fala aí.
A Letícia já escreveu. Já? DGH. Isso mesmo. Vai controlando. Se aparecer alguma coisa no chat aí, você me fala. Porque ficar trocando de tela aqui é ruim pra mim. E tem que somar? Aí o Stevin, ele serve para você calcular a pressão exercida pelo fluido em cima de algum objeto, em um ponto dele, né? Então, quando a gente fala assim, não, Stevin é DGH, isso é a que a gente chama de pressão hidrostática, né? Ali dentro do fluido, dentro do líquido. Opa. Que nem o pente. Se tiver um buraquinho aberto assim, vaza a tinta para fora. Pera aí. Então, por exemplo, eu quero saber a pressão dentro do fluido, mas aqui, ó, nessa posição, em um ponto A. O que o Stevin fez foi mostrar, né, matematicamente o que a gente já sabe empiricamente. Se você descer mergulhando dentro de um fluido, dentro de um líquido, você sabe que a pressão aumenta pela pressão exercida no seu ouvido, no seu próprio corpo, né? E se eu quiser a pressão aqui, ó, mais próximo da superfície, eu vou empiricamente, ou seja, fazendo o experimento, eu sei que é menor no ponto B. Aí o Stevin propôs, né, mostrou que essa pressão depende da coluna de líquido acima daquele ponto. Então, a pressão no ponto A depende do HA. E a pressão no ponto B depende do HB. Abud, Oi, diga. como que eles fazem para reduzir a vazão da água em prédio? Vazão Vazão não, ou pressão. pressão? Pressão. É o seguinte, é hidrodinâmica. Vamos supor o seguinte, ó. A pressão com que a água sai aqui, ó, vamos supor que isso é um encanamento, a água sai com uma pressão aqui, assim, ó. Eu não vou deduzir para você, mas a pressão que ela sai ali é diretamente, inversamente proporcional à velocidade, tá? Com que ela sai. Então, ela é inversamente, se ela sai mais devagar, ela exerce mais pressão. Se ela sai mais rápido, ela exerce menos pressão. Então, o que você faz? Você faz isso aqui, ó. O redutor de pressão nada mais é que o negócio que você encaixa para reduzir o calibre da saída da água. Porque aí ela vai sair aqui, ó, mais rápida. Né? Porque a quantidade de massa que passa por isso aqui, ó, a água chega aqui e ela tem que sair por esse buraquinho aqui. Como a massa que vem aqui por essa região aqui do tubo, ó, é igual à massa que tem que sair de lado de cá, né? Aí você faz massa vezes velocidade aqui tem que ser igual a massa vezes velocidade aqui. Só que a área também, desculpa. A área vezes massa vezes velocidade. Só que a massa é igual. Então, a área diminuiu, a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, a pressão diminui. Só isso mesmo. Então, você pega um redutor de pressão, é um acoplamento que você coloca ali no final do tubo e aí ele reduz o buraquinho por onde a água sai para reduzir a pressão. Mas isso aqui é hidrodinâmica, não é Aí hidrostática. tem que, se não tivesse esse negócio, um cara que mora, tipo assim, no primeiro andar, por exemplo, ia torar a mão dele. Arrancar o couro dele na hora que caísse água nas costas dele, de tanta pressão. Né? Mas isso aí é para prédios assim de 20 andares, 10 andares para mais. Aí acho que já, porque 10 andares para mais já dá uma diferença boa, né? De mais 3 ATMs. É uma pressão grande. Então aqui, ó, a pressão hidrostática exercida por esse fluido vai ser igual a dGH. É diretamente proporcional à densidade, à gravidade e à altura da coluna de líquido. Se eu quiser a pressão total, aí eu pego dGH e somo a pressão atmosférica que também empurra esse líquido para baixo. Né? Então, se o líquido tiver contato com a atmosfera, você tem que somar aqui para descobrir a pressão total. Você soma o P0,
que é a pressão atmosférica. Né? Vocês estão lembrados disso? E o que é o mais legal do Stevin? É a ideia dos vasos comunicantes, né? Você pega um negocinho assim, ó, e lembra que quando eu tenho vasos abertos com um líquido, né? O líquido ele fica nivelado na mesma altura em todos os vasos, em todas as aberturas. Por quê? Porque o que empurra esse líquido para baixo, o que equilibra esse líquido aqui, é a pressão atmosférica em todas as aberturas. Então, se eu tiver uma abertura fechada, não vai ser assim. Não vai ser assim. Naquela abertura fechada, pode ser que o líquido fique acima. Se for vácuo, principalmente, ele pode ficar acima. E, como depende somente da altura da coluna de líquido, se eu pegar 3 pontos aqui no mesmo nível, eles vão ter pressões hidrostáticas e pressões totais também iguais. Então, se eu pegar aqui, ó, ponto A, B, C, D e E, eles vão ter a mesma pressão porque o nível, a coluna de líquido acima deles, né, que vai do ponto onde você quer medir até o nível da superfície, esse é o H que a gente vai sempre pegar, é o mesmo. Então, a gente sabe com toda certeza que a pressão do ponto A é igual à pressão do ponto B e assim por diante. Isso é importantíssimo para que você trabalhe com transmissão de água, por exemplo, da caixa d'água de um bairro até a sua casa. Por isso que, geralmente, as caixas d'água dos bairros são colocadas em morros, né, mais alta que o restante das casas, porque aí a água flui naturalmente do ponto mais alto para o ponto mais baixo, facilita a distribuição de água. Certo? Lembram disso tudo que eu estou falando aqui? Pascal. Pascal é o que, galera? É aquele mais complicado que você fazia a trem dos triângulos lá para comparar, descobrir a altura. Você acha ele mais complicado? Ué, eu acho que sim, se for qual que eu tô pensando. Que aí quer descobrir a altura de um líquido que ele fica. Ah, não, esse que você está falando aí é um tubinho, não? O tubinho Isso, é disso que eu tô falando. Tubinho é uma aplicação do Stevin. O Pascal é aquele da prensa hidráulica, elevador hidráulico. Você lembra dele? Aqui, ó. É desse mesmo que eu tô falando. Esse aqui? Você acha o mais difícil? É, eu acho mais complicado. É. Vamos pegar essa figurinha aqui. O princípio de Pascal, ele é... Eu vou colocar grande aqui, depois a gente... O princípio de Pascal, ele é, nas palavras do Pascal, né, uma pressão externa exercida num líquido, num fluido, é transmitida igualmente a todos os pontos do fluido. Aqui está errado, né? Tá F2 aqui, ó, F1. Quem fez a figura estava errado. F1. Você faz uma força F1 numa área A1. Isso gera uma pressão. Tá bem errada essa figura, só gostei de fazer isso aqui. Aí eu vou adicionar uma cor branca aqui. Aí, bom. Você faz uma força F1 numa área A1, isso gera uma pressão,
e essa pressão ela é transmitida a todos os pontos do líquido igualmente. Então, esse líquido vai transmitindo a pressão até ela chegar do outro lado, gerando uma força F2 maior do que a força F1. Porque a força F1 ela foi feita numa área de atuação A1. Aqui, ó. Enquanto a força F2 ela está sendo feita numa área de atuação A2. A pressão é a mesma, não quer dizer que as forças vão ser as mesmas. Então, a pressão no interior do líquido é igual. Então, a pressão aqui nesse ponto, ó, vamos chamar de P1, é igual à pressão aqui nesse ponto, P2. Só que pressão é força dividido por área. F1 dividido por A1 é igual a F2 dividido por A2. Ou seja, onde houver uma área grande, eu vou ter também uma pressão, uma força grande. Onde houver uma área pequena, eu vou ter uma força pequena. Eu posso utilizar isso aí para aumentar a minha capacidade em levantar objetos, né? Uma prensa hidráulica, um elevador hidráulico. Eu posso levantar um carro exercendo uma força humana aqui do lado. Exerço uma força de 50 newtons e ergo um carro de 5.000 newtons. Basta que eu tenha uma proporção boa entre as áreas e eu consigo fazer isso. Então, não tem muito segredo. Não sei o que você achou difícil. O que você acha difícil nessa parte, OKS? Pode me falar. Cara, não entendi muita lógica de como é que ela funciona. Como que com a força humana você consegue levantar o carro? Olha só, quer ver? Deixa eu ver se esse vídeo aqui é bom. Porque esse videozinho aqui, vou compartilhar a tela, que aí vai ficar melhor aqui, peraí. Esse videozinho aqui é os vídeos da Univesp. Para ilustrar o princípio de Pascal, usaremos 6 massas de 200 gramas cada e 2 seringas de vidro com água com corante e de diâmetros diferentes, que estão acopladas por uma mangueira. Esse aparato funciona como um elevador hidráulico, que é um dispositivo no qual se pode aplicar o princípio de Pascal. Você notou uma coisa aqui, ó? Olha só. Ele empurrou essa mangueira do lado esquerdo aqui, ó. Tá vendo? Quando ele empurra essa mangueira do lado esquerdo, ela abaixa muito e a mangueira do lado direito aumenta pouco, ó. Esse aparato funciona como um elevador hidráulico, que é um dispositivo no qual se pode aplicar o princípio de Pascal. Por que isso? Por causa da do volume, né, de água que tem que ser transportado. Aqui, se eu descer aqui 10 ml, aqui vai subir 10 ml. Só que a área dessa seringa aqui é muito maior. Então, quando sobe 10 ml aqui nessa seringa, a altura que sobe é pouquinho. Se subir 10 ml na seringa de cá, a altura que vai subir é grande, porque a área dela é pequena. O volume de água que é o mesmo. Olha só. Podemos colocar peso sobre uma das seringas de vidro e elevá-los por meio da pressão exercida sobre a outra seringa. A pressão é a mesma nos dois lados da seringa, e sabemos que a força é o produto entre a pressão e a área das seringas. Desta forma, quanto maior a área, maior será a força exercida pelo êmbolo da seringa. Para demonstrar, colocaremos 800 gramas sobre a seringa maior. Com apenas a metade desta massa, ou seja, 400 gramas sobre a seringa menor, é possível se elevar o dobro desta massa. Essa é uma maneira de multiplicar a força usando dispositivos hidráulicos, baseados no princípio de Pascal, que diz que a pressão exercida num ponto de um líquido
é transmitida para todos os pontos do líquido. Este princípio pode ser aplicado em diversos dispositivos em que se quer transmitir força por meio da pressão exercida num ponto do líquido, como pudemos observar neste experimento. Entendeu agora ou não? Então, necessariamente, o lugar que você quer levantar tem que ter uma área maior. Sim, porque você tem Para a que força que aumentar. você fazer tem que ser menor. Isso. Isso mesmo. Então, né, se você quer levantar um objeto bem pesadão, você tem que ter uma diferença entre essas áreas grande. Quanto maior for a diferença entre essas áreas, A1 e A2, mais você vai multiplicar a sua força. Se a área A1 for de 1 metro quadrado, vamos supor, e a área A2 for de 100 metros quadrados, a sua força vai ser multiplicada 100 vezes. Se você tiver uma área de, sei lá, 0,1 metros quadrados de um lado e uma área de 100 metros quadrados do outro, você vai multiplicar isso aí 1000 vezes, a sua força 1000 vezes. Isso também é usado no sistema de freios de um carro. Quer ver? É tipo assim, ó, uma coisa simples. O pedal de freio aplica a força num pistão pequeno, de área pequena. Isso vai sendo enviado pelo sistema de freios. Hora que chega na roda, a área é grande e isso encosta lá no disco de freio, porque senão você ia ter que fazer uma força descomunal quando você fosse frear o carro, né? Então, olha só, aqui tem um mais complexo um pouquinho, mas esse sistema de freio aqui não se usa mais, né? Que é o sistema de freio por tambor, nem usa mais, mas é a mesma coisa, pedal, né? E aí vai aumentando a área de contato. Não se usa mais freio de tambor, né? Aqui, ó. Então, isso é tudo que leva hidráulico no nome tem esse princípio de Pascal envolvido. Direção hidráulica. Deixa eu ver se eles vão aparecer. É mais complexo que isso, mas a lógica nem existe mais direção hidráulica direito, né? Mais direção eletrônica. Mas direção hidráulica era um sisteminha desse tipo para você virar as rodas com maior facilidade. Não sei se vocês já dirigiram carro, né? Eu sei que vocês já dirigiram carro, mas dirigir carro sem direção hidráulica é quase impossível. É muito ruim. Né? Por quê? Ele é mais duro? Muito mais duro, porque o sistema é mecânico, não é hidráulico. Então, para você virar a roda, você faz uma força gigante para virar a roda. Aí com a direção Bicicleta hidráulica... tem isso também, se não me engano, câmbio hidráulico. Bicicleta tem câmbio hidráulico também, de tem marcha. agora? Não sabia, não. Tem. Essas bicicletas devem ser caras, né? Deixa eu ver aqui. Olha aí pra você ver. Nossa senhora, 30 mil reais o sistema eletrônico. É aqui, ó, kit de frear disco. Deixa eu ver. Eu nem entendo mais de bicicleta, eu já entendi. Não tô achando câmbio hidráulico aqui, não. Olha o vídeo do cara ali. Não pode ter ar. Passa uma facilidade. Ainda existe aqueles trem que, antigamente, quando andava de bicicleta, tinha uma lei básica da bicicleta, que você não podia colocar coroinha com catraquinha, porque... Não, mas não pode ainda não também. Não pode não, nem coroão com catracão. Tipo
tipo assim, vai e estica Coroinha com catracão estica e pode arrebentar a corrente, né? Exatamente. E coroinha com catraquinho, o negócio embola a corrente, fica uma bosta, né? Fica batendo. E eu lembro que pra guardar a bicicleta, meu pai mandava eu colocar a coroinha com a catraquinha com ela parada pra não forçar muito a mola do câmbio. Tem isso ainda. Meu pai é viciadaço em bicicleta até hoje. E hoje em dia até mudou a física da bicicleta. Tipo assim, não sei como é que era a marcha na sua época, mas antes era cruzamento, tipo assim, de 3,9, 3 com 7, 3 com 9. 3,7. Hoje em dia é 1,12. Sério? Aham, Uai, só muda atrás então? exatamente. Mas como que eles fizeram isso ficar. Porque percebeu que não dá tanta diferença assim, mas os cruzamentos acabam que ficam iguais, sabe? É semelhante o cruzamento, tipo assim, do 2 com o 7, é a mesma coisa de você jogar no 10, por exemplo, atrás de uma vez. Bacana. E aí a coroa, ela é intermediária, né? Não é nem aquela coroona, nem a coroa. Não, exatamente. Eu tenho uma que é duas só. Aí acho que é uma média e uma grande, se não me engano. E também eu sei que aumentou o aro da bicicleta, né? Hoje o aro mais comum é 29, né? Isso, a superfície de contato dele é maior, para mountain bike é melhor. E também porque você pedala menos, anda mais, né? Porque é 2 PR com uma pedalada, né? Então, exatamente. Bacana. Vai mudando mesmo, né, velho? A Jane tava querendo que a gente comprasse umas bicicletas pra andar aqui na Pitangui, a gente mora perto, né? Mas eu falei com ela. Véi, vale muito a pena. Mas eu falei, Você vai amor, gostar. mas se você comprar uma bicicleta ruim, tipo assim, R$ 500, você vai passar raiva, véio. Você não acha, não? Não, vai, com certeza. Aqui em Divinópolis é bom para fazer mountain bike, tem muito lugar por aí. Mas aí tem que ser uma bicicleta de no mínimo uns 2K, né? Por aí, mano, por aí. No mínimo, pra você começar mesmo, assim. Aí é foda, porque eu tenho que comprar duas, né? Mas eu gostava muito de bicicleta. Usada não acho, não, Túlio. Umas boas? Hã? Usada não acho umas boas, não? Talvez ache. Meu pai deve ter uns Tem contatos. da minha mãe aqui. Não sei se você quer vender, se você quiser eu te falo. Beleza, dividir aí no cartão. Bicicleta, sabe que eu tinha vontade, velho? Tipo assim, vamos supor que eu, às vezes, morar numa cidade muito plana, litoral, por exemplo. Meus pais têm apartamento em Guarapari, né? Toda vez que eu vou pra lá, imagino assim, nossa, se eu morasse em Guarapari, eu não ia ter carro, não, velho. É planinha a cidade, velho. Eu ia ter a bicicleta, andar de bicicleta pra cima e pra baixo. Muito mais de boa. Imagina morar em Brasília, não tem que subir morro hora nenhuma. Anda de bike. Agora em Divinópolis, você vai trabalhar de bike, você chega lá pingando suor, não dá, né? Não, aí é um saco, velho. O bom de andar é pra fazer trilha. Aqui é bom por isso. E aí por isso que eu tenho moto, porque moto é mais prático e tal. Engraçado também, velho. Eu nunca caí de bicicleta, nunca caí de moto. Acho que minha habilidade em duas rodas é muito melhor. E já bati Numa carro próxima várias aula vezes. você pode zoar o Bruno. Não pensa num cara que cai, velho. Ele não sabe andar, não. O Bruno Esteves? Cai A demais. cabeça dele pesa muito. Nó, velho, que raiva dele. A gente tava andando, cara, tem mata-burro. Cada um ia em um mata-burro. Aí, de última hora, ele virou, foi pra cima do meu, velho. Nossa. Jogou nós dois no chão. Ai. Ele caiu dentro do mata-burro, velho. Que isso, velho. Machucou, não? Não, ele machucou um tiquinho, velho. Nós teve que voltar. Teve que voltar andando ou ele conseguiu pedalar? Não, ele conseguiu pedalar, mas machucou. Menos mal, né? Ralou tudo. Eu tinha raiva era de cara que morria no meio da trilha, sabe? Aí tava lá andando de boa, assim, na metade da trilha o cara morria, não conseguia andar mais. Aí tinha que voltar, porque vai deixar o cara sozinho lá. O cara começava a andar lá, ficar pra trás toda hora e tal, e não queria assumir que tava cansado. Não, melhor assumir, né, velho? Você tem que saber seus limites. Aquele Morro do Marico, vocês já foram lá muito? Qual que é esse? Chama Morro do Marica, depois do Tietê. É um morraço, assim, estrada de terra. É difícil, porque lá pra você subir aqui e treinar em cima da bike, Nós temos costume de ir mais no choro. choro é bom. Agora, o primeiro de todo mundo é Cachoeira do Caixão, né? O Abel deve estar em lá hoje.
Eu achei que ele tava fazendo thriller de moto. Não, não, não. Então vamos lá, ó. Teorema de Arquimedes. E esse quem lembra? Letícia lembra? Júlia? Esse é o do empuxo, né? Esse mesmo. Quando um corpo boia, ou mesmo quando o corpo é colocado dentro d'água, né, ele fica mais leve. Quando o corpo boia, é porque o líquido está conseguindo fazer uma força bem grande nele. Maior do que o peso dele, igual ao peso dele, né? Então assim, ó. Coloquei um objeto dentro da água. Ele boiou. Ou coloquei um objeto dentro da água e ele afundou. Imagina que aqui está o chão, né? Opa. Coloquei um outro bloco ali. Esse bloco ali é feito de um metal, esse aqui é feito de outro. Ó. Esse aqui afundou. Foi lá para o fundo do lago, né? Mais denso. Qual que é a diferença? Bom, nesse aqui de cima, o líquido conseguiu fazer uma força de empuxo igual ao peso dele. Nesse aqui de baixo, não. A força de empuxo que ele fez é menor do que o peso dele. Então, o que o Arquimedes descobriu é que quando você colocava um líquido dentro d'água, um corpo dentro d'água, ele recebia uma força vertical para cima, denominada empuxo. E isso, às vezes, poderia fazer um corpo flutuar, ou, às vezes, o corpo não flutuava. Mas mesmo que ele afundasse, quando você tentava levantar ele lá de dentro da água, ele era mais leve do que era fora da água. Porque essa força vertical e para cima, ela é como se fosse um antipeso, né? Ela é contrária ao peso do objeto. O peso é aquilo que a Terra faz, puxando todo mundo para baixo, você não consegue nunca desligar o seu peso. Só que aqui, ó, nessa situação de baixo, deixa eu subir isso aqui um tiquinho. O peso é grande demais e o empuxo não consegue vencer o peso. Então, basicamente assim, corpo está boiando, empuxo é igual a peso. Corpo afundou, empuxo é menor do que o peso. Mas mesmo que ele seja menor do que o peso, ele ainda te ajudaria a levantar aquele objeto, te ajudaria, deixaria o corpo mais leve, por isso que tudo dentro d'água é mais leve. Por isso que o impacto é menor quando você faz uma hidroginástica, né? Por isso que quando você vai fazer uma fisioterapia também, é bom buscar, dependendo da lesão que você tem, é bom buscar uma piscina, alguma coisa assim. Vocês já fizeram hidroginástica alguma vez assim, tipo, ou uma fisioterapia dentro d'água? Uma vez eu lesionei o tornozelo, lutando, taekwondo. Fiz natação. Natação é legal também, mas a natação não vou falar que ela é mais leve, porque natação é pesado pra caramba, né? É um exercício físico muito completo, né, velho? Nadei a minha infância inteira, né? Eu odiava nadar, mas eu tinha que nadar porque tenho asma, né? E sinto falta às vezes, porque quando eu nadava não dava crise nenhuma de asma. Mas na natação você não vê isso muito, porque você não fica em pé, né, na natação. Mas Ô, velho, eu também demorei a descobrir, mas eu sempre tive um fôlego bom debaixo d'água. o negócio da asma, ela tá mais ligada à ansiedade, a também alergia, esse tipo de coisa. Então, é repentino, né? Quando você está com crise de asma, seu fôlego é uma bosta. Mas se você estiver bem controlado, você vive normalmente. Igual o Fernando Scherer, lembra dele, o Xuxa? Aquele nadador famoso? Não sei se é da época Não, de não vocês. traguei, não. Ele é asmático. Né? Ele Por que você ganhou. não consegue um... Desculpa te interromper, mas por que você não consegue uma autorização pra você fumar maconha? É broncodilatadora a maconha. Mas eu não vou porque eu já fumei muito na minha vida e eu tenho medo do hábito de fumar despertar o vício na nicotina de novo.
Fragou? Tô zoando. Só. Não, mas eu já vi estudos falando que a maconha é broncodilatadora. Não, mas isso aí é verdade, é mesmo. E se eu não tivesse, se eu não fosse viciado em cigarro, porque você não perde o vício nunca, né? Eu até fumaria, de boa, tranquilamente. Tá? Agora, olha só, a gente sabe que isso tem muito a ver com a densidade, né? Que quando o empuxo é menor do que o peso, porque a densidade do corpo ela é maior que a densidade do líquido. E quando o empuxo se iguala ao peso, né, a densidade do corpo ela é menor ou igual à densidade do líquido. Igual seria se esse corpo tivesse flutuando aqui, ó, bem próximo à superfície, assim, ó, sabe? Bem rente à superfície. Né? Menor é quando ele está acima da superfície. Então é menor ou igual. Isso o Arquimedes sacou na época dele, lá 2000 anos antes de Cristo. Tá? Mas ele sabia que tinha essa força vertical e para cima, que fazia os corpos boiarem, mas né, a formulação matemática veio depois. Né? Essa força de empuxo ela é igual à densidade do líquido, então depende da densidade do líquido, porque é o líquido que empurra os objetos para cima, vezes a gravidade, vezes o volume de líquido deslocado. Isso aqui é um erro bem comum, né? Para esse corpo aqui, ó, o volume de líquido deslocado é isso que está abaixo da superfície só, né? Então tá aqui, ó. Esse é o volume deslocado, ó. Esse é o volume que importa para o empuxo. É lógico que esse corpo que está totalmente submerso, o volume deslocado acaba sendo igual ao volume dele. Mas a parte de fora não conta para o empuxo. Então, isso aqui é o volume submerso do corpo. O volume que ele desloca, daquele vídeo daquele cara lá que você mostrou pra gente, é igual ao peso dele, o volume do líquido que ele desloca. O peso de água contido dentro desse volume em rosa é igual ao peso do corpo todo. Fraguei. Então, é assim, ó, Aí para ele boiar, o que tem que ser a condição? A densidade dele ser menor. Isso. O peso do líquido deslocado é igual à força de empuxo, porque peso é força, né? A força de empuxo. Isso o Arquimedes mostrou, tá? Ele não tinha formulação matemática, mas ele mostrou aquilo que o Bickman fez, né? O corpo desloca tanto de líquido, aí colocava aquela quantidade de líquido numa balança e o corpo, quando ele boiava, a quantidade, o peso daquele líquido deslocado era igual ao peso do corpo. Aí ele, entendi agora, mas não tinha a formulação matemática completa para isso. Mas um navio, por exemplo, se você pegar a massa dele sobre o volume dele, não dá uma densidade menor que a da água. Tá? Dá, ué. Mas a densidade da água é 1, ué. Mas imagina o navio aqui, assim, ó. É só por causa das bolsas de ar que tem nele, né? Ué, isso mesmo. O navio, ele vai até lá no fundo, assim, né, ó. Imagina um navio visto de frente, assim, ó. Imagina o cagaço que não deve dar você tá nadando, olha pro lado tem um navio. Eu já fico um cagaço quando você tá nadando e passa um barco do seu lado, assim, que eu gostava Nossa, cai fora. muito de ir pro fundo, assim, na praia ou numa represa. Eu gosto de nadar até o fundo, ficar boiando lá, e de repente passa uma lancha perto de você. Você tá doido. Então aqui, ó, se você pegar isso aqui, ó, que tá abaixo da superfície, esse volume aqui, ó, abaixo da superfície, e você colocar numa balança, né, coloca isso aqui, essa quantidade de água numa balança. Ela vai pesar o mesmo tanto que o navio todo. Então, o peso dessa água deslocada é igual ao peso do navio todo. Então, a ideia para que um navio grande flutue é que você desloque a maior quantidade de água possível. Por isso que o casco vai até lá embaixo, por isso que o casco é feito de ar, porque você precisa deslocar muita água sem aumentar o peso do navio. Então você faz uma estrutura que a água não consegue entrar,
desloca uma quantidade de água gigante e com isso o navio flutua. Isso. Pode falar, Bruno. Dá pra perceber isso aí, sim, de boa, é que quando você tá tentando boiar, tipo assim, deitado na água, você encher o peito de ar fica extremamente mais fácil. E o inverso também, né? Se você quer afundar, você tem que esvaziar o peito de ar, né? Senão você não afunda. Tipo assim, quero sentar no fundo da piscina. Aí você tira o ar todo de dentro do seu pulmão e vai lá pro fundo da piscina pra você sentar lá. Não sei se vocês já brincavam disso. Quando eu era criança, eu adorava ficar fazendo isso. É porque mesmo? E quando você diminui o volume do seu corpo, você diminui a quantidade de água que você desloca. E o impulso sobre você diminui. Entendi. Então aí você consegue afundar. E os animais, os peixes e tal, eles não fazem isso pra afundar, não fazem? Fazem, claro, bexiga natatória. Ah, é isso que fazem? Ah, é verdade. Eu acho que o Zé explicou isso pra gente uma vez. Aqui, ó. Baleia deve fazer isso. Olha só. É legal esse experimento. Gostei. Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um dispositivo que funciona como uma bexiga Engraçado, o som desse vídeo parece que tá saindo fora do computador. natatória. Ela Que doido. É do gravador, então. Tem vídeo que é assim mesmo. É o quê? Tem alguns vídeos que só saem do lado esquerdo do fone, ou que a qualidade do vídeo não é boa. Não, mas olha só, vou colocar aqui pra vocês verem. Ó. Pega o compartilhado aí. segue o mesmo princípio da bexiga natatória. E a partir desse experimento, Não é nós legal vamos isso? poder entender melhor como é esse funcionamento. Vocês estão percebendo? Vocês vão precisar Não, tá de boa. de uma bexiga de festa, uma seringa de 10 Engraçado ml, chamar de bexiga. É balão. 2 porcas, certo? Essas roscas de parafuso, Arruela. Deve ser um gaúcho. copo com água e uma garrafa de 2 litros com água, certo? Está cheia de água. Vamos ver o que é. Vai demorando demais. Vamos lá. Vamos colocar as porquinhas, no caso as roscas, né? Dentro, vai passar assim pelo nó da bexiga. Tá bom. O dispositivo já está pronto. O copo com água vai servir para a gente verificar a flutuabilidade, certo? Do nosso dispositivo. Ele não pode afundar e não pode ficar muito na superfície. Tem que, né? Tá fazendo um Vimos que deu fludião. Ele boia porque tem ar lá dentro da bexiga, né? É isso mesmo. Percebam que quando eu aperto, a bexiga desce. E quando eu solto a garrafa, a bexiga sobe. E o que isso tem a ver com a bexiga natatória? A bexiga natatória é um órgão Agora pegou o que é microfone. muito parecido com a bolsa, sendo que é cheio de ar. Esse órgão tem, no Aí caso, quando ela aperta, o volume do ar lá dentro diminui. Se o volume do ar dentro da bexiga diminui, o empuxo diminui e o negócio afunda. Quando ela solta, o ar expande de novo, aumenta o empuxo sobre o sisteminha que ela criou ali e a bexiga sobe. O peixe faz isso, né? Inflando a bexiga natatória dele, ele sobe e esvaziando ele desce. É bacana, eu acho bacana demais isso aí. E o legal, o mais legal é tipo assim, que o ser humano imita as coisas dos animais, né? Qual o dispositivo tecnológico nosso que faz isso aqui? A mesma coisa. Isso o que você fala? Esse negócio que imita a bexiga Submarino? natatória. Submarino. O submarino ele faz isso aqui, ó. Só que ele faz um pouquinho diferente. Ele aumenta e diminui o peso dele. O Iberê até hoje não fez o submarino dele, né, velho? Pai. Ô, velho, coitado, mano. Sempre dá errado, é difícil pro caralho. Até hoje ele não fez o submarino dele, coitado. Não, ele faz, mas dá errado. A pressão é muito forte até na piscina.
A pressão é forte pra caralho. Ele tá Mas tem descendo. vídeo dele entrando no submarino. Esse cara, eu sinto uma certa inveja dele, velho. O cara teve a manha de criar um canal. Você fala assim, é um canal bobo, né? Manual do mundo e tal, mas ele faz tão bem feito que o trem fica bom pra caralho. Ô, velho, você acredita que ele não é engenheiro? Não? Não, ele é formado, ele é jornalista, eu acho que ele é formado em publicidade. Que doido, velho. Ele só foi esperto, ele criou um blog, ele tinha um blog, né? Não sei se você lembra. Nos vídeos antigos dele era um site que ele tinha. Só que aí ele começou a fazer aula particular de física e foi aprendendo as coisas tudo, velho. Aí acho que esse professor tá, não sei se tá com ele até hoje e tal, mas é por causa disso que ele manja as coisas. Eu acho que ele deve estar até hoje, né? Pra tipo assim, ser um consultor, né? Tem um, não sei se você conhece Flow Podcast, mas tem o dele. Sei, Flow Podcast. Conheço. Você lembra o Monark, onde que... E aí eu gosto do Flow Podcast que o Nando Moura fez um react dele. Ridículo. Meu Nando Moura é engraçado. Levanta essa mão aqui esquerda. Aí depois ele fala que é a mão direita. Olha só, isso aí é o princípio do submarino, né? O submarino brinca com o peso dele, já que o empuxo sobre ele é fixo, que não dá para você fazer um submarino que aumenta e diminui de tamanho e ao mesmo tempo suporte a pressão da água, né? Impossível. Então você tem tanques de lastro, esses tanques de lastro eles vão enchendo de água e o submarino submerge. Quando o submarino quer emergir, ele bombeia essa água para fora, né, através de bombas mesmo elétricas e tal. E aí o peso dele diminui, o empuxo permanece o mesmo, né? Mas, por exemplo, aqui o peso dele é 1 milhão de newtons, vamos supor. E o empuxo é 900 mil, então ele vai lá para a superfície. Quando ele enche, o empuxo é 1 milhão e 500 mil. Quando ele enche isso aqui, aí o peso dele fica 2 milhões e o empuxo fica 1 milhão e 500 mil, aí ele desce. Quando ele esvazia, ele sobe de novo. O problema é, essas bombas, elas conseguem jogar água para fora até uma certa pressão. Se o submarino descer muito, as bombas não vão conseguir jogar água para fora mais e as pessoas vão morrer lá dentro. Então ele tem um limite ali de profundidade que ele consegue atingir, que é o limite das bombas jogarem a água do tanque de lastro para fora. Senão não vai voltar nunca mais. E tem alguns submarinos que se perderam e tal, porque às vezes está passando por uma região de água e essa região é de vamos supor, uma corrente de água quente. A densidade da água quente é menor, então o empuxo diminui, o submarino começa a descer, aí o povo tem que corrigir isso aí. Ou de repente passa por uma corrente marítima fria, aí o submarino sobe, né? Porque a densidade da água pode mudar e pode variar o submarino aí, do jeito que ele vai, né? Então os tanques de lastro eles enchem e esvaziam à medida para fazer o submarino subir e descer. Empuxo, o que é MD? Ah, não, esse aqui é mais antigo. Então, galera, olha só. Aqui tá densidade, pressão e teorema de Stevin. Aqui tá Pascal e Arquimedes. Nós temos aqui alguns exercícios de densidade e pressão, nós vamos fazer alguns juntos. Ô, Abud, Oi. a parte de empuxo não tem nenhuma fórmula, não? Tem, eu coloquei aqui, ó. Empuxo é dGV. Só que o V é o volume submerso. Né? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, dar uns minutinhos para vocês tentarem a questão e aí resolvo em seguida. Porque se eu ficar resolvendo o tempo todo, vocês não pensam em cima do negócio, né? Quer ver? Ó, vou pegar aqui. Vamos pegar um, que é esse aqui, ó. Tipo de tubinho, que é uma aplicação do teorema de Stevin. E vou deixar aqui 5 minutos. Esse 3 aí, esse eu não gosto, não. É isso que eu te falei que eu acho difícil. 3? Assim, esse aqui?
Não, eu tô falando esse trem aí, esse Ah, esse exercício trem aí aqui. Então que eu não gosto. você vai ver que não é difícil, não. É. Vou marcar aqui, ó. 5 minutos. Tá dando pra ler bacana e tal? Tá de boa a imagem? Mais ou menos. Acho que se diminuir ela, melhora a qualidade um pouco. Tá, deixa eu ver se é o problema aqui do... Olha aí se melhorou um pouco. Tá dando pra ler? Acho que dá pra ver sim. Então vai lá, 5 minutos. Esse aí aplica o que, Abut? Teorema de Stevin. Lembra que pontos em um mesmo nível têm a mesma pressão. Beleza. Ah, mas eu não vou perder essa oportunidade mesmo de mandar no Nereca, zoando o Bernardo. Ó, Bernardo. Mano, você é muito mala, velho. Já volto, vou dar um refil aqui na minha água, rapidão.
Eu atrasei que eu fui fazer um xixizinho. É bom, importante. Conseguiram fazer? Ou não? Eu não fiz a boot, tenho que admitir. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai traçar uma linha horizontal que pegue essa divisão, porque você tem dois líquidos, né? Um líquido mais escuro aqui e um líquido mais claro. Então, nessa divisão, você vai traçar uma linha horizontal e vai lembrar que pontos em um mesmo nível, então vamos pegar aqui ó, o ponto A e o ponto B, possuem a mesma pressão, segundo o teorema de Stevin. Então, a pressão do ponto A é igual à pressão do ponto B. Isso é fato. Para calcular a pressão em um ponto, você pega a altura da coluna de líquido que está no nível, que vai do nível desse ponto até a superfície do líquido, então até aqui. Ó. E desse lado, vai do ponto B até a superfície desse líquido cinza. Então, você pode até adicionar, né? O que exerce pressão no ponto A? Bom, o que exerce pressão no ponto A é a pressão atmosférica, mais a densidade desse líquido branco, né? Água, colocar a densidade da água, vezes 6 centímetros. Quando você for fazer essas igualdades, assim, pressão de um lado, pressão do outro, você não precisa preocupar com unidade, não. Pode colocar 6 centímetros, porque é uma igualdade e você vai acabar cortando os 10 a menos 2 e tal. Quer ver? Vamos colocar em metros. 6 centímetros é 6 vezes 10 a menos 2, né? Vezes a gravidade. Eu só inverti a ordem da fórmula. Do outro lado, no ponto B, você também tem a pressão atmosférica, empurrando esse líquido, né? E o líquido cinza. Também tem a pressão atmosférica atuando aí. Beleza. Mais a pressão hidrostática do líquido cinza. Então, eu vou chamar de dC vezes 9 centímetros, 9 vezes 10 a menos 2, vezes a gravidade. Então, olha só. Eu estou somando a pressão atmosférica dos dois lados. Cortei ela fora, não precisa. Mesma coisa eu passar o P0 para o outro lado, vai ficar P0 menos P0. Eu estou multiplicando os dois lados por G. Também não preciso. E estou multiplicando os dois lados por 10 a menos 2. Também não preciso. Então, ficou 6 vezes a densidade da água é igual a 9 vezes a densidade do líquido cinza. É só dividir a altura pela outra sempre, então? É, tipo assim, ó. 6 vezes a densidade da água, 6 vezes 1, é igual a 9 vezes a densidade do líquido cinza. Então, a densidade do líquido cinza é 6 nonos, ou 2 terços, ou 0,67 gramas por centímetro cúbico. Né? Aqui está aproximadamente, então mais próximo, 0,7. Só fazer isso, não tem segredo nenhum. A altura é inversamente proporcional à densidade. Então, você faz densidade vezes a altura de um lado é igual a densidade vezes a altura do outro. Acabou. Não tem segredo. Entendeu? Vamos pegar um aqui, quer ver? Acho que agora eu entendi, amor. Vamos pegar mais uma aqui de Stevin, que aí a gente vai fazer Pascal e Arquimedes também para fechar. Olha lá. Valendo.
Agora não é a lógica do U, não, né? Não, é só a aplicação do teorema de Beleza. Stevin mesmo. Você pode deduzir que o volume dele é 400 ml? Não fala se encheu completamente. Não importa. Mas aí eu descobri a altura, não? Usando a fórmula do volume do cilindro. Mas mesmo um cilindro, se ele não estiver cheio completamente, a altura, então vamos supor, ele tem 5 centímetros de raio, né? Se você colocar 200 ml de água, ela vai ficar quanto de altura? Né? Se você tem aqui só 5 centímetros de raio. Você calcula o volume como Isso. se fosse A área da todo cheio. base vezes a altura. Tragou? Fraguei. A gravidade eu posso usar como 10, Abud? Pode. Pode, não falou aí, mas pode. Né? Quer esperar mais um pouquinho? Vocês estão conseguindo fazer? Esse lance das densidades diferentes, você soma ou você multiplica? Você vai somar as pressões. Porque olha só. Ah, você calcula individualmente. Uhum. Porque a área da base desse cilindro, né, é πr ao quadrado. Então a área da base
é 3 vezes 25, que é o raio ao quadrado. A área da base é 75. 75 centímetros quadrados, né? 200 ml é a mesma coisa que 200 centímetros cúbicos. Tá? Então, assim, coloquei aqui 200 ml ou 200 centímetros cúbicos de água, depois 200 centímetros cúbicos de óleo. Então, o volume é igual à área da base vezes a altura. O volume é 200, porque água e óleo não se misturam, né? Poderia até fazer 400, mas vamos colocar separado, só para ficar mais legal. A área da base é 75 vezes a altura. Então, a altura que 200 ml representa nesse cilindro é de 200 sobre 75. 2,3. 2,3. Se você fizesse junto, que era o que eu tava fazendo, acho que dava 5,3. Ou 4, não sei. 4,6, né? Faz mais sentido, né? Mas aí, Ô, como é que você Abud. tem que mudar a conta? Oi. Eu vou te mostrar por quê. Pode falar, Bruno. Não, pode terminar aí. É porque aqui são 2,3 centímetros de água e 2,3 centímetros de óleo. Então, o que o fundo do recipiente está recebendo é uma pressão exercida pelo óleo mais uma pressão exercida pela água. Então, a pressão A e mais uma pressão exercida pela atmosfera. Então, ainda tem um P0 aqui também. Ó. Então, a pressão total recebida no fundo é a pressão atmosférica, que é o P0, mais a pressão exercida pela água, né, mais a pressão exercida pelo óleo. E ele quer isso em Newton por metro quadrado. Então, a pressão total vai ser... não, só pelos líquidos, né? Somente no fundo, somente por esses líquidos. Então, não vai ter pressão atmosférica, não, esquece. Então, a pressão da água é a densidade da água, vezes a gravidade, vezes a altura da água, mais a pressão do óleo, densidade do óleo, vezes a gravidade, vezes a altura do óleo. Densidade da água. Ô, Abud. Oi, diga. Eu queria te falar, a Letícia acabou de mandar também. 200 dividido por 75 é 2,6. Ah, tá. Quem me falou 2,3 aí? Fui eu não, velho. Quem foi o mano, né, que falou isso? 2,6. Beleza. Valeu, Letícia. Valeu, Bruno. Foi mal, Abud. Que isso não se repita. Tudo bem. 1 grama por centímetro cúbico, para chegar em Newton, eu não posso trabalhar em grama e centímetro, tem que estar no sistema internacional. Então, 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1000 quilogramas por metro cúbico. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura não pode ser em centímetros, então tem que ser em metros. Então, vai ser essa continha aqui. Vou fazer 100 potência de 10 por enquanto. 1000 vezes a densidade... 1000 não, desculpa, porque a densidade do óleo é 800. Né? 0,8 gramas, então dá 800 quilogramas por metro cúbico. Vezes 10 vezes 0,26. Então, a pressão total, aí você faz. Vamos colocar assim, 2,6 vezes 10 a menos 2, vezes 10 a 4. Do lado de cá vai ser 2,6 vezes 10 a menos 2, vezes 8, vezes 10 a 3. Eita. Ô, Abud. Se fosse fazer dividindo 400 por 75, a única diferença é que você ia fazer 1.800 vezes 10 vezes 0,026? Não
dá para se somar densidades não, você ia ter que depois dividir por 2 de todo jeito para fazer separadinho. Beleza. Então aqui dá 2,6 vezes 10 a 2. E do lado de cá vai dar 16 mais 4,8, 20. Esse aqui? 2,08? Não, pera aí. 20,8? Acho que é, né? Vezes 10 a 1. Então, para somar, tem que ficar tudo na mesma base, né? Então, eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Fica 2,08 vezes 10 a 2. Então, a pressão total vai ser de 4,68. Uai, eu errei em algum lugar aqui, peraí. Deixa eu ver se eu fiz uma continha errada ali. 2,6 vezes 8. 20,8. A π igual a 3. Onde que eu errei? Eu fiz alguma conta errada aqui, porque tá dando longe de 480. Imagino que seja 480. Usa duas casas. Porque, deixa eu ver se essa divisão ali, peraí. Vocês fizeram, me chamam, 200 por 75. Não. O mais correto seria 2,67, né? Tipo assim. Aí dá quase 480. Porque aqui, ó, quando der dízimo assim, gente, 2,66666, você tem que arredondar para cima. Então aqui seria 2,7 e não 2,6. Porque dá dízima, se a dízima for 33333, arredonda para baixo. Mas aqui era 6666, aí a gente arredonda para cima. Então aqui dá 4,78 vezes 10 a 2 newtons por metro quadrado, que é 478, quase 480. Certinho? De boa? Então tem que fazer separado, porque você tem dois líquidos, esses líquidos são immiscíveis, né? Alguém tá fazendo pipoca, velho. Cheirinho mais bom. Chegando aqui no vento. Será que a Jane tá fazendo pipoca? Vamos pegar uma aqui da outra lista Pascal aqui. Vamos lá. 5 minutinhos. Isso é Arquimedes, tá? Bora lá.
Ô, Abud, Diga. aonde que entra aceleração e velocidade que eu não entendi? O balão está sujeito a duas forças. Não tá? Quais são? Uai, o empuxo Hum, e acho que pressão, não sei, não. não. Qual é aquela força que todo mundo está sujeito a ela, não tem como escapar? Normal? Não. Normal é quando tem ponto de contato. Até quando não tem ponto de contato e essa força existe. Gravitacional. Isso. Peso, né? Esse mesmo. Uhum. Então o balão está sujeito à força peso também. Deu tempinho aqui já. Vamos resolver para dar tempo de fazer mais uma, pelo menos, aqui. Ó, o balão tem 500 gramas de ar no seu interior. Então, o peso desse balão é a massa dele vezes a gravidade. Eu tenho um peso, então, de 0,5 kg vezes 10. O peso desse balão é de 5 newtons. Então, beleza. 5 newtons para baixo. E eu tenho um empuxo que está jogando esse balão para cima. Empuxo é a densidade da água vezes a gravidade vezes o volume submerso. Os caras seguraram esse balão lá dentro de maneira que ele ficasse totalmente submerso, né? Para que ele subisse de maneira acelerada. O volume dele é de 0,02 metros cúbicos, a densidade da água é de 1.100 kg por metro cúbico, então vou colocar aqui, ó, 1.100 vezes a gravidade, que é 10, vezes o volume, que é 0,02. Então eu vou ter um empuxo que vai ser igual a 10 vezes isso aqui dá 0,2, 0,2 vezes 100 dá 20. Então é como se fosse 11 vezes 20, né? 220 newtons. Então tem um empuxo de 220 newtons. Ou seja, esse balão está sujeito a uma força resultante bem grande. Está sujeito a uma força resultante para cima que tem um valor de 215 newtons para cima. E como a gente sabe, de acordo com a segunda lei de Newton, toda força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é 215, a massa dele é de 0,5, então a aceleração com que ele vai começar a subir é de 215 sobre 0,5. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, né? Então dá 400 e... Uai, cadê? Tinha que ser 430 e não 440, né? 430 metros por segundo ao quadrado. A não ser que eu tenha feito alguma conta errada. Conferindo as contas. 1.100 vezes 10 vezes 0,02. 220. O peso dele é 5 newtons mesmo, massa vezes a gravidade, 500 gramas, 0,5. Então dá 215 para cima. 215 dividido por meio, que é a massa dele, 430. E bacana, achamos aí um erro numa questão, né, Será que ele fez com 1.000? Quer ver? Às vezes eu tenho curiosidade de ver onde que o cara errou. Vamos supor que fosse 1.000 vezes 10 vezes 0,02. Dá 200.
Então daria 195 dividido por meio, daria 390. Não tem essa. Tá errado aí. Tinha que ser 430 metros por segundo ao quadrado. E não 440. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Quer ver? Tem um gabaritozinho dessa lista. Deixa eu abrir ele aqui. Ver se eu errei alguma coisa. Ou o que a pessoa... Que eu peguei o gabarito já do site onde eu tirei a questão. Essa é a questão 3, né? Ele desconsiderou o peso. Não pode desconsiderar o peso. O peso ainda é válido, né? Desconsiderando o peso dá 440 mesmo. Mas não pode desconsiderar o peso. O peso é pequeno, mas ele vale alguma coisa. Está dando diferença de 10 metros por segundo ao quadrado. Entenderam o raciocínio? É uma questão que envolve empuxo e envolve também a segunda lei de Newton. Né? Isso é comum, viu? Bem comum. Vou pegar uma aqui de... Pascal. Olha lá, para fechar a aula de hoje. Bora lá. 5 minutinhos valendo. Você sabe o valor de π para descobrir a área? Valor de? Π. Não, porque a área
ela é πr ao quadrado, né? Então, se você vai colocar dos dois lados da equação, o π vai acabar vazando fora. Tipo, vai ser só o raio quadrado. Uhum. Conseguiram? Você encaixa a gravidade aonde? Que vai precisar? Então, aqui, ó, força 1 sobre A1 igual a força 2 sobre A2. Que força é essa que você vai fazer? Você tem que fazer uma força contrária ao peso do carro, né? O peso do carro é 4.000 kg, então eu tenho um peso de 40.000 newtons de um lado aqui. Ah, eu coloquei aqui e nem vi que eu tinha usado. Então a área 1 é πr ao quadrado. A força 2 é 40.000. E a área 2 é, aqui é R1, né? πr2 ao quadrado. Por isso que eu falei que não precisa do π, né? O π vaza fora. Então a força é F1 dividido pelo raio ao quadrado, e aqui é aquele mesmo esquema. Não precisa, como você está igualando duas expressões, não precisa preocupar com centímetros ou metros, porque se você mudar, ficaria assim, né? Ó, 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, 40.000, dividido por 10 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Acaba que vai virar um 10 a menos 4 aqui, que vai cortar com o outro 10 a menos 4 de lá. Força 1 dividido por 4, porque você vai cortar esse carinha de cá, ó. É igual a força 2, que é 40.000. Ah, Bud, nem isso não. Isso aí é o diâmetro. É o Você tem que usar diâmetro? o. Uhum. Então beleza. É 1 sobre 20. É 1 de Então um aqui lado e dá 25 do 1, outro. né? Uhum. Aqui vai dar 1. E aqui vai dar 5. É o diâmetros mesmo. Então aqui é 5. Então vai dar F sobre 1. E aqui sobre 25. Então a força F1, que você vai ter que fazer do lado esquerdo ali, é igual a 440 por 25 é 1. Sobra 15, 150 por 25 é 6. 1.600, né? 1.600 newtons, né? Acho engraçado, né, que o carro está sobre um pistão de área de 10 centímetros. Como assim? É, fala. Como assim? 10 centímetros de diâmetro cabe um carro. É. Trem menor que um mousepad. Não faz sentido nenhum. Gente, então as outras questões ficam como dever de casa para vocês, tá? Se tiver dúvida, pode mandar no grupo. Desconsidera o peso? Como assim, Letícia? Desconsidera o peso? Pode colocar massa, né? Porque peso também vai ficar massa vezes gravidade, gravidade dos dois lados, pode cortar o G também,
Sem problema. Falou, Tulião. Falou, gente. Então, semana que vem aí, se tiver dúvida, só perguntar e pode mandar brasa. Tá bom? Ah, naquela outra eu tava falando para desconsiderar o peso, entendi. Valeu, Letícia. Por isso que eu resolvi errado. Então, até mais, galera. Falou, Até Abud. semana Bom que final vem. de Até semana. amanhã, né? Até amanhã, para quem for me ver lá ao vivo, eu estarei lá na escola. Falou. Não terei esse prazer, Ah, que infelizmente. pena. Falou, gente.